E é claro, galera, como é filme nacional, tem alguém também transando no cinema, usando a velha técnica do balde de pipoca, onde você faz um buraco de balde de pipoca e aí chupa. Sabe dessa técnica? Agente secreto, yeah! O agente discreto. Discreto só se for na bilheteria. Brincadeira, galera. Talvez tenha ido bem. O agente secreto. Cansado daqueles filmes bem pretensiosos, bem metido a besta, certo? Feito pra intelectual, que você é meio que obrigado a gostar. Aquele tipo de filme que, sabe, que se você fala que não gostou, todos os amigos da sua namorada te olham meio feio. E que não dá pra entender nada também. E que 300 mil pessoas ao longo do mês do lançamento do filme vão tentar te explicar tudo que o filme significou. E você tem que ficar fingindo que tá interessado. Ah, que legal. Então era sobre isso. Então era sobre isso. E depois você vai ficar torcendo pra ele ganhar o Oscar, mesmo que você nem tenha gostado do filme tanto assim. Feito e atuado majoritariamente por mega ultra super brasileiros que moram em Los Angeles. Pode ficar calmíssimo, porque esse filme, galera, é exatamente tudo isso que eu falei e mais um pouco. E quando eu digo mais um pouco, eu quero dizer 2 horas e 40 e blau de duração. Nem Vingadores Ultimato mereceu esse tempo de duração. Dirigido por Kleber Mendonça. Isso é alguma coisa pra... Quer dizer alguma coisa pra mim? É pra eu achar que então esse filme vai ser bom? Porque é do Kleber Mendonça. Que você deve conhecer, não é mesmo? Por filmes como Bacurau. E só. E também feito pelo representante do Brasil no governo Trump. Wagner Moura! Yay! Ah, e nesse filme, galera, felizmente ele não vai falar inglês. Ufa! Porque esse é um daqueles filmes que celebra a soberania brasileira com meu dinheiro. Eu que nem sou brasileiro. Haja saco. E talvez esse seja o filme brasileiro que mostra pro mundo inteiro o poder do nosso cinema. Quando ganhar um prêmio americano num país americano, sendo aplaudido de pé por americanos. Oscar! Agente Secreto, o filme que toda a esquerda vai usar pra tentar comer alguém, dizendo que já assistiu, e toda a direita vai dizer que é mais um lixo da Rouanet. Ambos estão certos. Olha que legal, achei que você estava morto. Estou mais vivo do que nunca, faz lele agüera. E começa com uma narração de rádio muito da gostosa enquanto rolam os logos iniciais do filme. Se lembram, galera, do retrógrado rádio, que hoje em dia existe apenas no Uber, em modo evangélico ou modo sertanejo. Era também conhecido como o podcast do passado. Ah, o rádio. E também vemos uma sessão fotográfica que dura anos, da nata intelectual brasileira passando na tela, nos lembrando aí, né mesmo, o que se tornaram os sobreviventes da nata hoje em dia. E aí fica escrito na tela que essa história se passa em 1977 no Brasil, uma época, de acordo com o filme, cheia de pirraça. Não era a época da ditadura? Isso só pra ser engraçado? Eu nem sei. Eu não sou o maior conhecedor da história que é mostrada aqui. E aí vemos o homem do momento, Wagner Moura, o único ator real do Brasil. Yeah! Único, desculpa, Celton, mais. O cara que conseguiu dar o fora daqui. Yeah! Desculpa, Santoro, você também, mas... é o único que pode ser chamado de ator mesmo. Desculpa, Lázaro e todo o resto também, mas... yeah! E aqui fazendo homenagem ao cinema nacional, certo? Fazendo um filme nacional, pra variar. Parabéns, Wagner. Chegando aí num humilde posto de gasolina no meio do nada, com seu fusquinha amarelo, dando de cara com uma cena típica do Rio de Janeiro, talvez, apesar de estar em Recife, certo? Algum cadáver jogado no meio da rua, de alguma rua qualquer. E aí o dono do posto diz pra Wagner nem começar a militar, porque o cadáver é ladrão. Nem começa. Infeliz aí veio roubar uma lata de óleo com a peixeira na mão. E esquece essa merda aí de Capitão Nascimento. Esquecer essa merda, assim como nós tentamos esquecer o filme Elysium. Caralho, porra! E pra ele relaxar e encher o tanque, certo? Que aqui ele não tá mais em LA, não. E aí depois, cachorros mais amados do Brasil, os caramelos, tentam encantar o público comendo o cadáver. O que também é super normal aqui no Brasil inteiro. Que é quando a polícia chega, certo, com a viatura totalmente reformulada pelo programa Lata Velha. E eles começam a encher o saco de Wagner com uma daquelas revistas minuciosas, igual eu sempre tomo no aeroporto. E olha, eu vou te falar, era isso mesmo. A polícia pede a caixinha e agora ele mata todo mundo e vaza, porque ele é o agente secreto. Não. Não, ele só vaza e assina o filme de Kleber Mendonça. Uou! E aí créditos rolam, não é mesmo? E a gente vê toda a brasilidade dele dirigindo pra ir pra Recife. Cara, eu fui transportado pra lá, apesar de eu estar
no Brasil. E eu vou te dizer, ele é parado por aquela Liga da Justiça dançarina do Fofão. Sabe essa porra? Carreta furacão. Ou como eu digo, fura não. Eu vou te falar, eu tô falando isso por causa dos Fuscas. Muitos Fuscas na estrada. E talvez esse filme vá roubar um pouco do livro do Tarantino e dividir o filme em capítulos. E o primeiro sendo o Pesadelo do Menino. E aí corta pra alguma merda que deu errado, certo? No departamento de investigação de Recife, meio hospital / sanatório, que é quando o Shaft de Bacurau é o mesmo ator de Bacurau. Depois eu vou falar o que eu acho disso, certo? E eles chegam lá porque acharam uma perna, certo? Dentro de um tubarão. Mais um episódio de Shark Tank Brasil que deu errado. Caso encerrado pra mim. E aí Wagner apanha na rua uma tal de Sebastiana, que parece mais ou menos a Dona Edna dos Incríveis. Nada de capa! Enquanto algum moleque viaja de fora do carro desafiando a morte, fazendo surf de Fusca. A causa de morte número 147 no Brasil. Surf de Fusca. Precisamos falar sobre isso. E aí ele chega em algum hostel aí, certo? Em clima de carnaval. Isso aqui é o edifício ao fim. Porque ainda tá no carnaval. No final do carnaval, eu acho. E aí Dona Edna diz que já exorcizou o ambiente inteiro com folhas de arruda pra receber ele, de LA. E ela acolheu um monte de gente nesse hostel, né mesmo? Inclusive um gato de 2 cabeças. E aí depois ela tenta até arranjar um date pro Wagner com a MILF da área. E aí depois de Wagner receber uma grana, certo? E mexer numas coisas estranhas, vemos que ele é o chato do vinil nesse filme. Igual todo mundo nos anos 70 era, o chato do vinil. Porque só tinha vinil. E aí depois da gente ouvir inteiro os maiores hits de Valdir Soriano... Eu não sou cachorro, não. Um garotinho que é o filho de Wagner faz um desenho pra lembrar a plateia o que é um filme de verdade. A capa do filme Tubarão. Porra. E eu vou te falar, eu achei a trilha sonora boa, mas parte dela, da score, pra quem não sabe, que é a música ambiente que toca durante o filme, não é muito boa, eu achei. Lembrando meio que aqueles seriados infantis, tipo Detetive do Prédio Azul. Não que eu assista essa merda de Detetive do Prédio Azul, mas eu imagino que seja mais ou menos assim. E a gente descobre que a mulher de Wagner, certo, morreu de tédio, talvez, nesse filme, enquanto ele dirige com o filho pra algum lugar aí. Nada no filme a gente sabe de cara. E eu vou te falar, a criança me parece ser boa ator e os atores também, em geral, são bons, hipernaturais, buscando aí o caminho oposto, talvez, de atuação dos atores da novela da Globo. E aí depois aparecem 2 outros caras que nunca apareceram antes no filme, certo? Que também dirigem um carro por 5 anos e depois matam alguém no porta-malas do próprio carro. E aí eles acabam jogando, certo, o cadáver da ponte, estilo Pontes de Madison, o filme. Eu não vi Pontes de Madison, mas eu presumi que a trama é essa. E aí depois os jagunços, Charles Brocha e Tom Hardy, vão pegar seu próximo alvo, certo? Com o garoto propaganda do KFC e o seu filho. Plata ou plomo. Simplesmente o KFC aí quer que Wagner morra com um tiro e faça um buraco na cara dele. Buraco. Na boca. Talvez pra ver se ele para de cantar. E aí, claro, Lula, também do filme Bacurau, aparece pra vender fruta ou qualquer merda, assim, pra Wagner. E aí um maconheiro chega na roda e a gente tem praticamente um comício eleitoral formado. Lula, maconheiro e Wagner. E eles estão todos meio refugiados aí nesse hostel, né mesmo, da Sebastiana. E aí a gente já vai pra parte 2, que é Instituto de Identificação. Oba! Parte 2, tá mais perto do fim agora, eu espero. E é o emprego que ele tá aí, certo, se escondendo. Um daqueles trabalhos, tipo cartório, que ninguém sabe pra que serve. Onde todo mundo trabalha por 1 hora por dia e depois vaza pra casa. E aí a gente vê brevemente que Marlene Matos trabalha nesse lugar também e quer transar com Wagner. Porque, né? Quem não quer? Eu. Mentira! E aí o policial Reginaldo Rossi, meio corrupto, acha que Wagner é policial também. Ó, pinta de policial, cara. Porque o Brasil tá eternamente num caso de amor e ódio com o personagem Capitão Nascimento. Não abre a boca pra falar mais do meu trabalho nessa casa. E aí Wagner vai trabalhar na versão bem chata daquela sala branca do Matrix, só que é um monte de gabinete de arquivo mesmo. Aqueles armário de arquivo. E nenhuma arma. Tu anda armado? Não, mas eu sei usar um martelo. E aí a gente tem a participação, certo, do único ator vilão, aquele vilão do Blade, lembra? Do primeiro Blade? O único vilão internacional que o cinema nacional pode pagar. Hugo Heimlich. Eu não sei se é o nome dele esse, mas como ele é alemão. E eu vou te falar, é o mesmo personagem aqui do filme Bacurau. Most of the time it gets out of hand. Every fucking time. Só que pré-Bacurau. Ele até conversa com alguém que eu acho que também é do Bacurau. Então isso quer dizer que a gente tem um universo compartilhado. Talvez o primeiro. Parabéns, Kleber. Fade Mendonça. E aí o policial apresenta Wagner pro típico gringo que tem algum negócio escuso no Brasil e se escondendo aqui depois da Segunda Guerra Mundial. Eu tô chutando, porque pra mim todos esses 80 plus gringos morando aqui são isso. E esse eu sei que é isso, porque depois no Bacurau ele faz um monte de merda.
E não deu outra. O personagem é exatamente o que eu descrevi antes de saber. He's Hans Gruber's brother. He's Hans Gruber's brother. E ele não quer saber de Wagner nem falar português direito também. É um daqueles que adota o Brasil como lar, mas não o idioma do Brasil. Sabe? Todos eles. E aí Wagner vai num cinema conversar com o avô lá do filho dele, certo? E aí tá passando outro filme super bom dentro desse. A Profecia. No! E é claro, galera, como é filme nacional, tem alguém também transando no cinema, usando a velha técnica do balde de pipoca, onde você faz um buraco de um balde de pipoca e aí chupa. A parte ruim é quando deixa muita pipoca dentro do saco. E aí é difícil ser. Fica muita pipoca. E aí o dono do cinema pergunta, né mesmo, se Wagner já traiu a filha dele, só pra encher a porra do saco mesmo. Já passou tanto tempo. E aí o amigo que tá ajudando ele liga pro cinema usando o famoso orelhão. Lembra dessa merda também? Era um celular preso no chão, na rua, e tinha que usar a ficha. Lembra da ficha? Vou mostrar pra você, olha a ficha. Olhou porque é bicha. E ele diz pra Wagner ficar pianinho no chaninho, não é mesmo? Que ele vai encontrar aí Maria Fernanda Cândido, aquela do filme Animais de Teta Fantásticos, que interpreta Elsa nesse filme e parece que é importante pra trama. Médio. E aí Lula, Bacurau e Maria Fernanda encontram Wagner no cinema e eles começam a elogiar a América, certo? Dizendo que lá as coisas funcionam de verdade. Esse é o diálogo deles no filme, não sou eu, não. E aí ela começa a fazer uma entrevista sobre a galera, sobre ele, né? E a galera que tá se escondendo da ditadura. E ele quer um passaporte pra dar o fora do Brasil, como todos nós, não é mesmo? Tô esperando meu green card ainda, mas euzinho, ainda vai rolar, não enche o saco, sua puta. E ao mesmo tempo a gente vê no filme, certo, que tem uma galera em tempos atuais, certo, hoje em dia escutando e analisando essas tais fitas da entrevista com Wagner, né mesmo? Explicando aí um pouco da trama do filme, pra ver se todo mundo entende, porque nem eu mesmo. E aí ele começa nessa entrevista a contar a história de como ele conheceu o vilão do filme, o velho KFC, milionário, filha da puta. E aí simplesmente esse coroa acaba, né mesmo, com a divisão de trabalho de Wagner, porque ele tem cabelo comprido. E isso nos anos 70 era super escroto. Ele queria simplesmente lucrar a empresa dele com os projetos públicos, típico milionário, filha da puta. E aí acaba fudendo tudo e todos os projetos, certo, que Wagner tá fazendo. E aí depois disso, Wagner, né mesmo, conta sobre o jantar que teve com KFC, onde eles acusam Wagner de ser comunista. E como eles são da Itália, terra de Mussolini, né mesmo, eles não vão aturar essa merda. E aí a mulher de Wagner entra no meio, certo, mandando todo mundo se fuder e a porrada come no Faz Anos. Um restaurante da época. E aí depois Fernanda Cândido conta, né mesmo, que os dois mercenários, Charles Bros e Tom Hardy, estão atrás dele. E esses mercenários são ex-militar, ex-CIA, ex-milícia, mas não maneiro igual o Steven Seagal nos filmes dele. E aí do nada tem uma narração do filme falando pra eu apostar na XBet. ¿Y qué tal ahora? Tu acredita nessa porra? Eu não entendi nada nessa parte. Metalinguagem total. E aí falam pra ele esperar também que em 4 dias vai sair o passaporte dele pra ele dar o fora. E aí depois os policiais, Reginaldo Rossi, né mesmo, e sua trupe, trocam a perna que estavam dentro do tubarão pra uma perna de boi. Porque provavelmente eles cometeram um crime e estão eliminando as evidências. E se livram da perna jogando depois no mar de coliformes fecais brasileiro. E aí depois a gente vê que os mercenários estão mancomunados com a polícia também, de Reginaldo Rossi. Todo mundo meio que se conhece nesse meio. E aí a gente vê uma espécie de café fotô ao ar livre, onde pessoas fodem no meio da rua. Anos 70 era tipo Game of Thrones. Onde, sei lá, a perna que é cortada começa a matar todo mundo nesse lugar. Uma cena meio escrota e meio idiota, mas... sei lá, é pra eu achar que isso é bom, né? A arte. E aí a gente descobre que essa perna matando as pessoas nesse lugar, na verdade, é uma matéria de jornal fake news inventada que todo mundo no hostel, refúgio, tá lendo e se divertindo a valer com essa besteirada. Saiu uma perna viva de dentro. A perna bateu no meu rosto e eu desmaiei. E aí Wagner chega abaixando o astral, dizendo que tá sendo ameaçado de morte. Bem-vindo ao Brasil, não é mesmo? Qualquer um que ande na rua tá ameaçado de morte aqui. E aí, Dona Leopoldina, não, Sebastiana, né mesmo? Conta aí pra todo mundo o seu passado como ativista, lembrando bastante a personagem do Besouro Azul, aquela velha com a metralhadora. Abaixo los imperialistas! Certo, com a diferença que Dona Sebastiana você não tem vontade de esganar quando aparece em cena, igual a do Besouro Azul. E aí temos a parte 3 do filme. Graças a Deus. Transfusão de sangue.
E aí Charles Brocha e Tron Harduco contratam Machete pra ajudar eles no serviço assassino. E aí Wagner procura no seu trabalho a ficha da mãe dele que morreu, que é a única coisa que ele queria guardar. E aí você me pergunta, que ficha? Essa ficha. Olhou porque é bicha. Peguei vocês de novo. E agora Machete tá prestes a matar Wagner no próprio emprego fake dele. Talvez a pior morte do mundo. Morrer trabalhando. E aí, suspeitando um distúrbio na força e suspeitando também que vai morrer, na mão de Machete, Wagner vai pedir ajuda e uma arma para Reginaldo e sua trupe de garçons do crime. E aí, Machete simplesmente executa os policiais que iam ajudar Wagner em plena luz do dia, com tiros na cara. Because Machete don't text. Machete don't text. E aí Machete acaba fugindo com um tiro na perna, perseguido por Tom Hardy, porque fudeu o trabalho todo e agora ele também tem que ser executado, não é mesmo? E Wagner, no meio tempo, pega a ficha da mãe dele e vaza correndo. E aí Hardy, não é mesmo, morre e se fode legal, porque Machete é casca grossa, não é mesmo? E aí o fim do filme é um total balde de água fria, totalmente anticlímax. As garotas dos tempos atuais pesquisando essa galera que a gente acabou de ver a história do filme todo aí, não é mesmo? E aí a gente vê por ela que Wagner acabou sendo morto. É uma coisa que a gente nem vê no filme. Ele tava prestes a ir embora com o filho. E é só isso, uma foto dele morto a tiros, certo? E aí depois uma dessas garotas, vai visitar o filho de Wagner, que trabalha num centro de transfusão de sangue. E é igual o pai dele, só que de cabelo curto. É o mesmo final de Ainda Estou Aqui, só que é ao contrário. Não ao contrário, mas... E aí Wagner Jr. explica toda a árvore genealógica dele pra garota repórter. Ela entrega as fitas que ela tava estudando pra ele, e ele fala que ele agora trabalha onde era o cinema, que o avô dele administrava, que ele viu o filme Tubarão, que deu medo nele. E aí... Fim! Quer dizer... Acaba assim, juro. Agente secreto? Não tem nada disso nesse filme. Ele nem é um agente secreto. Aliás, só tem uma menção quando alguém vê um programa americano e tá passando um seriado, é agente secreto, eu acho. Quer dizer, Wagner não faz nada de maneiro no filme, a não ser a atuação dele, que é magnética. Apesar dele não fazer nada demais. Certo? É meio universo compartilhado com Bacurau, eu achei, talvez, porque tem 2 cenas que indicam, ou 3 que tem personagens de Bacurau, certo? No filme. Talvez também, porque eu não tenho absoluta certeza. Eu vou te dizer, pra mim pareceu um Tarantino-esque, meio ruim brasileiro. Só que não é ruim de verdade o filme, eu tô sendo injusto um pouco. Mas é meio Jack Brown, balde de água fria com expectativa alta que não foi muito atendida pelo filme. Talvez mais interessante um pouco que Ainda Estou Aqui. E eu vou te falar, veredito final, cara, eu meio gostei do filme, sendo completamente honesto aqui. É meio parado e você não entende tudo meio de cara, você vai entendendo no decorrer do filme, juntando as peças. É aquele tipo de filme onde você vai descobrindo tudo no decorrer do filme. A condução dele e o estilo de filmar lembra muito Ainda Estou Aqui com Bacurau, certo? E o ritmo também do filme lembra exatamente isso. E se você não conhece o contexto em que o filme tá inserido exatamente, anos 70, ditadura, você fica um pouco meio perdido, porque o filme não faz questão de explicar porra nenhuma. É tipo Mother. Só que menos perdido. A recriação de época, no momento que ela aparece, é bem honesta em vários pontos e as atuações são boas, apesar de ter uns tempos meio estranhos de silêncio. Estranho naipe Shyamalan. Estranho. Sabe aqueles silêncios do filme Shyamalan? É meio isso. E aí tem vários atores que eu nunca vi na vida, mas que são bons. São bem naturais com as atuações, igual as atuações e os atores também do filme Centopeia Humana 2, que você nem acredita que são atores de verdade. Mas 2 horas e 40 e blau de filme não rola. Eu tiraria fácil 40 minutos ou mais desse filme. É o típico filme de Oscar chato que você assiste como um dever de casa e fica na sua cabeça com a pergunta: por que todo mundo elegeu esse como esse filme bom pra caralho do nada? E aí tem aquela cara de filmado com a mesma qualidade técnica de tipo Dama da Lotação, meio porno chanchada. Eu não sei se é falta de dinheiro ou código visual pra dar uma cara meio de antigo no filme. Eu achei ok, mas talvez eu nunca veria de novo. Mas eu achei ok. Eu daria nota 6.0. Se você não for aquele cara que é pautado por estímulos frenéticos, TikTok, você gosta de filmes que também tem aquele tempo pra você respirar e absorver as coisas e criar coisas paralelas na sua cabeça sobre o que o filme significa, talvez você vai gostar. Quando vier o Oscar, a gente vai aqui no Chapado torcer. Não percam a live de transmissão do Oscar. E se você concorda, né, mesmo com a minha nota, concorda comigo, ou não concorda, discorda, isso se chama democracia. Parabéns. E aí você curte o vídeo, escreve aqui, né mesmo, hypa, faz tudo, que a gente sobrevive disso. E talvez você se torne membro hoje. Yay!
e vai ajudar o canal a se tornar um agente discreto.